Oi, o Sem Censura está começando agora. Você se lembra da matéria que você mais gostava na escola e daquela que você detestava? Sabia que hoje é Dia Nacional da Matemática? Disciplina que muita gente encara com dificuldade, mas nem sempre essa dificuldade é uma questão de preferência ou de falta de simpatia com a matéria. Nós vamos falar de um problema neurológico que provoca dificuldade em lidar com números, operações e sinais matemáticos. Chama-se descalculia. Vamos saber mais sobre esse assunto com a professora Ana Maria Antunes de Campos. Ela é autora do livro Descalculia, Superando as Dificuldades em Aprender Matemática. Matemática nunca foi para o Luiz Cirilo Fernandes, certamente, na carreira dele. Ele agora está no outro lado da carreira, está lançando um livro chama-se Lições de Vida, Vivências e Ideias. Aos 83 anos ele conta a experiência dele, o jeito de ver a vida, de ver a profissão, que ele tem há mais de 40 anos. Luiz manteve o hábito de anotar histórias do dia a dia, casos e mensagens que agora estão reunidos num livro, com lições sobre a importância da família e do trabalho. O trabalho do Júnior Perim é divulgar a arte e a beleza do circo. Ele é curador e diretor do 2º Festival Internacional do Circo, que acontece a partir de quinta-feira no Rio. O evento terá cerca de 200 apresentações gratuitas, vai reunir mais de 50 atrações do Brasil e do exterior. Estamos esperando o ator Jorge Salma para falar com ele de teatro e do espetáculo A Importância de Ser Perfeito. E estamos recebendo o cantor e compositor pernambucano Fred Falcão. Fred está lançando um CD que chama Nas Asas dos Bordões. Ele tem o nome gravado na história da música brasileira. Compôs vários sucessos em trilhas de novelas, como Irmãos Coragem, O Cafona, Uma Rosa com Amor. Tem várias canções gravadas por Bete Carvalho, Leni Andrade, Maísa, Clara Nunes. Enfim, Fred tem uma longa carreira na música brasileira. Para a realização desse programa, nós contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, @scensura, pelo Instagram, @programa Sem Censura e pelo Facebook, Sem Censura TV. Vou começar falando desse terror de muita gente, que é a tal da matemática. Então, existe uma razão para pessoas terem dificuldade com a matemática? Em alguns casos, sim. Na verdade, a descalculia é um distúrbio neurológico que afeta, na verdade, 5%, né, das nossas crianças, sem contar os adultos, que já sofreram com a descalculia e que não foram diagnosticados quando crianças. Exatamente, é uma dificuldade assim de somar, de diminuir, uma falta de percepção. Isso, vai além de uma dificuldade, na verdade é um distúrbio, né? Esse distúrbio ele é detectado através de uma ressonância ou de uma tomografia e ele é tão sério quanto a dislexia. Antigamente a descalculia ela era considerada como dislexia numérica. E hoje já se sabe que as crianças elas podem simplesmente apresentar descalculia e não necessariamente a dislexia, que é as dificuldades e o distúrbio para leitura e escrita. E como é que se trata isso? Com medicação, como a dislexia, não, de certa forma? Não, na verdade não seria com medicação, seria com uma equipe multidisciplinar. A criança teria que passar por neuro, pediatra, por fono, um acompanhamento psicopedagógico. E infelizmente a descalculia ela não tem cura, né? Através desses artifícios usados e através dessa postura de levar as crianças a diversos especialistas, a gente pode ajudar essas crianças a ter um sucesso escolar, mas não necessariamente a cura da descalculia. E como é que ela vai passar a vida dela? Com um atendimento psicopedagógico ou psicológico. Mas é uma dificuldade na escrita, uma dificuldade... É uma dificuldade de entender os símbolos matemáticos. A criança ela não consegue fazer uma conta, ela não consegue decodificar, ou seja, quando ela lê um problema, ela não consegue transformar aquilo em códigos e sequências matemáticas. Ela não sabe sequência, por exemplo, 13, 14, 15. Ela desconhece ou confunde os símbolos matemáticos, mais, menos, vezes. Então, assim, são, por exemplo, dificuldades que qualquer criança pode apresentar durante o seu desenvolvimento escolar. Só que nas crianças com descalculia, que nós chamamos de descalcúlicos, essas dificuldades elas predominam. Ou seja, mesmo com uma intervenção, com uma aula particular, uma aula de reforço, a criança não consegue dar desenvolvimento na sua vida acadêmica. Ela continua sendo prejudicada. Então é um transtorno para a vida, porque a matemática faz parte, né, do dia a dia, sim, em todos os momentos, né, de ver a hora, de fazer conta, de... Exatamente. Por exemplo, um adulto que tem descalculia, ele não consegue preencher um cheque.
Ele não consegue conferir um troco. Você vai fazer uma compra no supermercado e você não consegue saber se aquele valor está certo. Realmente afeta. E o principal, a ideia de escrever o livro foi porque, como eu sou professora de matemática, fui participar de um congresso em Ouro Preto sobre educação matemática e ninguém sabia o que era descalculia. Então, olha só, como essa criança ela é rotulada de desleixada, de burra. Quando na verdade ela não é. Não aprende nunca. Quando na verdade ela não é burra, ela tem um distúrbio. Então, assim, a ideia do livro foi exatamente essa, foi chamar a atenção do professor de matemática para que ele conheça esse distúrbio e auxilie essas crianças com outras formas. E esse diagnóstico é simples? Esse diagnóstico ele é simples, pode ser feito mais ou menos quando a criança tem 3 a 6 anos, você já consegue perceber se essa criança pode ser descalcúlica, porque a criança com descalculia, as pequenininhas, elas não sabem entender, por exemplo, se um copo ele está cheio, qual está mais cheio, por exemplo. Ela não sabe ver um montante de bolinha de gude e uma bolinha de gude. Ela não sabe diferenciar essas várias bolinhas de gude para essa uma única separada. Que loucura. É bem sério. É bem sério. Os estudos são novos, ele realmente fazia parte da dislexia. Agora a gente já sabe que a criança que ela tem descalculia, ela consegue ler e interpretar um texto. Sim, mas é tão só na área dos profissionais de matemática saberem. Você imagina a professora comum, né, assim, da escola primária, fundamental primária, polivalente, para identificar, né? E aí vem o bullying e vai arrastando uma série de problemas. O que costumamos dizer é assim, o que eu costumo dizer, e durante as pesquisas, nenhum distúrbio ele se agrava. A dislexia ela não se agrava, a descalculia ela não se agrava, não tem cura, mas não se agrava. Agora, o que se agrava é a autoestima da criança que fica prejudicada. Algumas crianças podem apresentar apatia, pode apresentar depressão, por todo constrangimento e preconceito que ela sofre durante o seu aprendizado, e isso é muito grave. E você sempre gostou de matemática? Porque você é professora de matemática. Eu sou professora de matemática. Não, eu nunca tive muita facilidade. Existe a descalculia, existe a acalculia. A acalculia é quando você tem a parte neurológica preservada, mas você sofre, por exemplo, um traumatismo craniano ou um AVC e você fica com a acalculia, ou seja, você perde tudo aquilo que você adquiriu durante a sua vida e existência. E a DAN é a dificuldade de aprendizado em matemática. Essa ela é causada pelo quê? Ela é causada por problemas psicológicos, por problemas familiares, por má escolarização. E eu acredito sinceramente que eu tive muita dificuldade em aprender matemática. Eu me formei porque fazia parte de grupos de estudos, fiz alguns semestres de engenharia, então eu tinha que estudar muito com os demais engenheiros da área para conseguir atingir a nota, né? O que era esperado dentro da faculdade. E durante a minha parte de vida escolar acadêmica normal, eu sempre tive dificuldade, mas para mim era um desafio. Eu escutava muito assim, principalmente na engenharia, porque você não faz pedagogia, faz psicologia, você está na área errada. Mas por ser difícil, isso acabava desencadeando a vontade de aprender, de estimulando. Porque de modo geral as pessoas das ciências humanas, né, das artes e tal, tendem a não gostar de matemática, né, a escolherem psicologia, pedagogia, coisas não ligadas à matemática, embora a matemática faça parte da vida cotidiana, não é, doutor Luiz? Não tem jeito. Tudo. Você sempre gostou de matemática? Eu nunca tive dúvidas que seria engenheiro, porque assim como eu tinha dificuldade em línguas, eu tenho muita dificuldade em línguas, eu tinha facilidade em números. Então, desde os 12 anos eu sabia que eu queria ser engenheiro, eu nunca tive dúvida quanto a isso. É uma coisa bem que vem da infância mesmo, né? O gostar da matemática, o gostar dos números. É definido muito cedo e a gente não sabe por quê, né? Por que você gosta de números? Ninguém sabe. Mas é interessante, quando ele fala que ele sempre soube... Você gostava, mas não se dava bem com ele. Isso, quando ele fala, eu sempre soube que eu queria ser engenheiro, eu sempre soube que eu queria ser professora, que eu gostaria de escrever. Precisava ser logo de matemática? Mas então, exatamente, eu acho que isso que...
Eu já escolhi português. Você gostava de matemática? Olha, eu não gostava porque a minha professora era muito ditatorial. Ela percebeu que eu era um garoto muito sensível, muito emotivo, então ela me humilhava durante... Eu estudei no Franco Brasileiro e sei o nome dela, Dona Nair. Olha. Então eu vim saber que eu era matemático quando eu comecei a compor, porque a música é uma matemática de som. Eu sempre achei que eu era péssimo em matemática por causa da Dona Nair. Não sei se ela está viva ainda, desculpe, mas eu quando falo nela, eu me lembro, ela humilhou muita gente durante aquele período do Franco Brasileiro, inclusive eu. Mas eu vim a saber que eu gostava de matemática quando eu comecei a compor. Olha isso. O professor de matemática, ele é sempre visto como mal, né? Nenhuma relação com matemática, sempre detestei. Nossa. E eu tive sempre péssimos professores, eu não sei porquê. Os professores de matemática chegam já com essa cara, né? Sisudos e tal. E as professoras de português também não eram... Lá essas coisas. Nunca encontrei uma professora de português que colaborasse com o desenvolvimento da minha compreensão da língua portuguesa. Você estudou o quê? Eu não cheguei na universidade. Na verdade, saí da escola muito cedo, voltei a estudar na adolescência, depois foi toda uma guerra para terminar e conseguir chegar no ensino médio. Mas acabei depois escrevendo um livro também, além de coisas assim, eu tenho um livro. Porque li muito, aprendi um pouco mais fora da escola. Tive um grande mestre que me dizia o seguinte: olha, você precisa dominar a leitura e escrita. E você só vai dominar a escrita quando você lê muito, tiver contato com literatura. Então eu até hoje leio muito, faço meu exercício. Escreve melhor quem lê mais. Né? Só calculo os livros, assim, eu leio cerca de 4, 5 livros ao mês, pelo menos, assim. Essa é a minha relação com o número. E aí você é uma boa professora de matemática? Você é paciente? Eu sou paciente, eu gosto. E eu me identifico muito com o 6º e 7º ano, que são crianças de 8, 10, 9 anos, mais ou menos, nessa faixa. E você tem algum aluno com descalculia? Eu tenho alguns alunos que apresentam outras dificuldades de aprendizado. Agora, na sala de aula mesmo, aluno com descalculia, não. Aí tem a parte da psicopedagogia que você acaba atendendo os alunos com descalculia e diversas outras dificuldades. Mas aí você explica aqui no seu livro todas as dificuldades e as formas da... Sim, as dificuldades, quais são exemplos, né, que o aluno sofre, características, porque assim, a criança com descalculia, nunca existe uma criança e outra criança que apresenta as mesmas características, cada uma é única. E no livro eu falo também sobre a importância de usar recursos lúdicos para auxiliar essas crianças, que são aqueles jogos, fração matemática, dominó, porque através do brincar a criança interage muito mais, né? O dominó é bacana? O dominó também, xadrez, jogo da velha, como auxiliar essas crianças através de jogos. E até assim, é uma dica para os professores de matemática que assim, usar a tecnologia, né? Porque assim, alguns professores não deixam acessar a internet, não deixam usar o celular, sendo que a maioria das crianças possuem, principalmente na rede privada, no estado, na pública já é um pouco mais difícil, mas usar esses recursos porque a criança é o que ela vive, é a era de hoje. Então, quando a criança usa o que ela gosta, ela aprende com mais facilidade. E isso ajuda essas crianças não só com descalculia, mas as diversas outras. Eu tenho uma dúvida, isso é objeto hoje de preocupação das políticas de educação? Por exemplo, o município, estado, governo federal observa tem uma política para tratar esse problema? Imagina uma criança que vem de origem popular, uma vez um professor mesmo preparado para identificar o problema, depois essa criança vai ter dificuldade de acessar uma rede para ter o atendimento de todos esses especialistas, mais ou menos condenada a viver com isso. Falando em português, claro, se for uma criança pobre, vai ser difícil, né? Mas hoje tem recurso, por exemplo, pelo menos na região onde eu moro, que é São Paulo, tem as CAPES, que estão ali exatamente, né, que são do governo, que seriam como UBS, seria como posto de saúde, só que é direcionado só para distúrbios. Pode ser distúrbio de dificuldade de aprendizado, emocional, por uso de drogas, e essas entidades que são a base para auxiliar essas crianças. De certa forma, psicóloga do colégio. Do colégio. Pode. As escolas da prefeitura têm um centro de atendimento especializado às crianças com necessidades especiais, que inclui também as crianças com distúrbios. Então, eles têm então, sim pode recurso. Avançar por aí. Né? Claro que com dinheiro fica mais fácil, né? Com certeza. Essa cadeia de apoio, essa rede de apoio será mais facilitada, certamente. Com certeza. Mas acho que a divulgação disso também ajuda no sentido de despertar pessoas, né? Você fala, nossa, uma professora olhando seu livro, fala, então aquele aluno
Pode ter uma descalculia como auxiliar. A dona Nair, ela não constrangerá a criança, porque o constrangimento já é uma questão. Hoje não era, certamente quando o Fred era menino. Exato. Não é? Exato. Não, as pessoas não ligavam para isso, como o bullying não existia. Não existia. O bullying sempre existiu, né? Sempre existiu. Fomos pioneiros do sofrimento, digamos assim, né? Os pioneiros sempre pagam preço, claro. A matemática sempre foi sua paixão, assim, desde criança? Não, como é que você chega na engenharia? Paixão não digo facilidade, né? E na faculdade eu me destaquei porque eu escolhi a engenharia e assim que formado me associei a Carlos Moacir Gomes de Almeida e fizemos uma firma chamada Gomes de Almeida Fernandes. Famosíssimo. Se especializou em construir prédios residenciais e comerciais do Rio de Janeiro inicialmente, depois fomos para São Paulo, depois Bahia, Belo Horizonte, Porto Alegre e com um pouco de coragem para o exterior. Chegamos a montar um escritório no Irã, no tempo do Shah, e, digamos, perdemos dinheiro, porque quando houve aquela derrocada, todo mundo perdeu e nós também perdemos dinheiro, mas fomos para a Algéria, também não conseguimos nada, tentamos Suíça, nada, e fomos para Nova York e em Nova York tivemos sucesso. Nós tivemos algumas construções lá, não muito grandes, e o nosso orgulho é que nós temos um prédio que nós construímos e incorporamos na 5ª Avenida, esquina da Rua 48. E nós colocamos o triângulo da Gomes de Almeida Fernandes na 5ª Avenida. Isso para nós foi um grande orgulho. Simultaneamente, eu tive 2 influências. Meu pai nasceu no interior da Paraíba, uma cidade de Mamanguape, e foi empresário desde pequenininho, com tio, e depois entrou em corporações em importação de trigo, depois montou uma usina de açúcar. E eu me casei com uma moça que nasceu numa fazenda de café, em Minas Gerais. Então, digamos, nós queremos diversificar, porque a construção civil e a corporação é uma atividade lucrativa, mas muito difícil, muito perigosa, porque tem muitas oscilações. Quem acompanha o mercado vê como as coisas sobem e descem. Nós quisemos diversificar para uma atividade mais calma, vamos chamar assim. Com a influência do pai, de usina de açúcar, e do sogro, de café, nós entramos na área agrícola. Nós nos associamos a Bozano Simons. Eu fui muito amigo do ministro Mário Henrique Simons e construímos em Alfenas, Minas Gerais, uma fazenda de café que chama-se Ipanema Agrícola, que hoje em dia é internacional e chama-se Ipanema Coffees. A gente exporta café para o mundo inteiro. E temos sócia, a Mitsubishi é sócia japonesa, Tibo, Alemanha é sócia, Frilli, norueguês é sócia. Então, o café se tornou internacional. E também, por causa do meu pai, nós fomos para o açúcar em São Paulo. Então, nós temos usinas de açúcar, já vendemos atualmente, que é o açúcar Guarani, que também está na Bolsa. Então, entre construção, exterior, interior, caboclo, servente, engenheiros, presidente, eu passei a ter um contato com muitas pessoas, experiências diferentes. E a minha mulher disse, você tem que pôr isso no papel. Aí, há 40 anos, eu comecei a escrever. Eu não sou escritor, tenho um livro, mas esse é meu primeiro e provavelmente o único. Comecei a escrever, primeiro eu dava para os filhos, né? As apostilhas. Depois... você chegava a fazer para ele... Quantos filhos você tem? 4. E você dois rapazes e 2 moças. E você chegava a imprimir para eles como fazer apostilha, ele dava. A minha mulher você tem que passar para os filhos. Porque as historinhas que eu conto e penso, cada história não é uma história por história, ela tem uma mensagem atrás da história. É uma história que tem uma mensagem. Né? Então, eu fui colecionando isso e está aqui o livro para você. Por isso, obrigado. Por isso que ele se chama Lições de Vida. Lições de Vida, pois é. É verdade que você conheceu esse sócio Gomes de Almeida? É meu sócio. No colégio? Foi uma sorte muito grande, porque uma sociedade depende muito de confiança. Eu fui colega dele numa admissão, ginásio, científico, faculdade juntos. Isso dava uma confiança recíproca muito grande. Amigo da vida toda, né? Hein? Também é amigo da vida toda. Pois é uma construção. E outra coisa. É uma construção essa amizade. É verdade. Mas não basta confiança, é preciso que as qualidades sejam complementares. Porque, digamos, é preciso que os sócios sejam diferentes. Porque, como ele disse uma vez,
nós estávamos brigando, ele na frente da mulher dele, e ela disse, como é que vocês podem ser sócios? Vocês discutem e discordam o tempo inteiro. Aí ele rapidamente replicou, se fôssemos iguais, um era inútil. Então nós éramos diferentes. Certa da sociedade e confiança. Os dois pilares da sociedade. É diversidade e confiança. Pois é. Então, e viajando. E aí é uma coleção de pensamentos. E historinhas engraçadas algumas. Por exemplo? Por exemplo, sobre minha mulher tem uma frase, não se deve, digamos, sofrer por antecedência. Espera as coisas. Então tem uma historinha que eu coloquei a esse respeito, que é o seguinte, um diretor de companhia inglesa, tinha navios, chegou às 6 horas da tarde, estava saindo, chegou um telegrama urgente. O seu navio no Pacífico afundou. Aí ele pegou o telegrama, colocou na mesa e disse, segunda-feira, quando eu voltar, vou me aborrecer muito. Nossa. E não sofrer por antecedência. Mas é preciso um equilíbrio. Outra historinha, rapidinho, outra historinha também, digamos, o empresário balança entre duas coisas, entre a coragem e a prudência. Qual é o fiel da balança? O fiel da balança é o julgamento. Então tem uma história sobre o julgamento também engraçada que eu ponho no livro, que é a seguinte, um empresário de grande sucesso estava sendo entrevistado e perguntaram a ele, como é que o senhor atribui seu sucesso? Ele disse, eu atribuo meu sucesso a muitos fatores, mas o mais importante, eu acho que eu tive bom julgamento. E como é que o senhor teve bom julgamento? É porque antes eu tive mau julgamento. Aprendeu. A experiência. A experiência. Aqui tem uma cautela comercial, que é uma coisa que se fala muito, né? No contrato de prestação de serviço, não você deve pagar de uma vez só ou no começo? É claro, você pagar no fim. Tem uma historinha sobre isso também. Você deve pagar no fim, não no começo. Porque eu estava com a minha mulher nessas viagens de negócio e também de lazer, eu estava em Budapeste, que é famoso por violino. Foi um restaurante, chegou um cigano tocando violino na mesa, né? E eu fiquei tão encantado que logo no meio peguei um dinheiro e dei para ele. Na hora que eu dei dinheiro, ele parou a melodia numa frase e foi para outra mesa. Já tinha recebido para quem ia continuar. Então, essas histórias, então... tem sempre uma moral na história. Tem uma mensagem. Tem uma história, a história sempre tem uma razão de ser e dá uma mensagem, não é? Então, e você frequentou o mundo inteiro em termos de música, é isso? Frequentei porque minha mãe era pianista, amadora, né? E tinha piano em casa. Ela, quando se casou, ela chegou a dar concertos como solteira, como amadora. E tocava piano, Bach, Beethoven, Brahms, etc. E eu ouvia aquilo. E quando eu tive 15 anos, eu fui a um concerto. Naquele tempo havia o Teatro Rex, de manhã, chamava Concerto para a Juventude, gratuito. Eu fui com 15 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. No programa, tocaram a Quinta Sinfonia de Beethoven. Aquilo, eu saí assim, transformado. A mensagem emocional, pelo menos para mim, da Quinta Sinfonia de Beethoven, é uma coisa... Eu saí arrebatado e fiquei apaixonado pela música clássica. E eu acho que o pilar, para mim, os pilares da vida é família e trabalho, mas tem que ter equilíbrio. O terceiro pilar seria a música. Os fundamentais é a família e o trabalho, e a música para mim foi equilíbrio. Eu viajei o mundo inteiro, como eu trabalhava no exterior, aproveitava de noite, ia a concerto, ia a ópera. Mas chegou a frequentar mesmo temporadas, tudo? Não, eu não frequentei, era impossível. Eu frequentei concertos quando eu viajava. Temporadas, propriamente, eu tive a oportunidade, inclusive com o Mário Henrique Simas, que também adorava a música, Festival de Salzburgo, Festival de Bayreuth, aí sim. Mas fora disso, eu chegava na cidade e eu via o que tinha na cidade, não podia escolher. O que faz um empresário ser eficiente, ser bom, ser verdadeiro? Persistência. Persistência, ética e competição. Eu acho que o que faz o progresso é a competição. Sem competição não há progresso. Por isso que os países que são totalmente socialistas, eu não sou socialista, nem sou, eu sou o meio termo, acho que tem que haver um equilíbrio. Mas o socialismo total, não há competição. Então as pessoas não são estimuladas. E isso é que faz o fracasso do socialismo total. A competição é essencial. Tem uma outra historinha de competição, já que você mencionou. Um avião com 2 pilotos
tem um pane e para no meio da África, uma savana. Aí o piloto falou, mas isso aqui é perigoso, porque está cheio de leões. Aí está cheio de leões, então eu vou começar a treinar corrida. Mas você é bobo, você acha que você vai correr mais que o leão? Não, basta correr mais que você. É uma mensagem de competição, porque a competição, o grau de competição é em função do seu competidor. É verdade. Né? Você quando nada contra o outro, para bater o outro. Então, quanto mais competição, mais progresso. E mais progresso também significa mais destruição, né? O progresso gera destruição. Mas o preço do progresso é a destruição, é a competição que faz uns destruírem os outros. Mas faz parte do processo. E tem a ética permanece, quer dizer, é possível competir. Eu lembro que você falou. Eu falei três coisas. Persistência, ética e competição. Ética e competição. Por isso que eu estou te perguntando. A ética pode se competir com a ética. Claro que pode, mas eu ouvi a sua palavra, claro. O empresário depende de muitos fatores. Ele depende dos clientes que compram. Se ele perder a confiança, ele tem que ser ético com os compradores, tem que ser ético com os fornecedores, tem que ser ético com os seus funcionários, com os seus diretores, tem que ser ético com o governo, tem que pagar imposto. É uma série de fatores que a ética prevalece. O capitalismo ensina uma coisa, você sacrifica o lucro presente para ter um lucro maior no futuro. O empresário, quando ele investe, quando ele faz as suas opções, e tem seus fracassos, que são também lições muito importantes. Os fracassos são lições, são muito boas. Aqui também. Outra historinha que eu falo é sobre xadrez. Eu jogava xadrez na faculdade, até no intervalo e durante as aulas também. E eu aprendi uma coisa, uma partida de xadrez perdida é muito mais útil que uma partida ganha. Você aprende muito mais. Não tem a menor dúvida. E na vida, os fracassos de empresário. Eu tive fracassos de empresário. Quem é que não teve? Vários fracassos. O importante é a média ser boa. Você não pode ter mais fracassos do que vitória. Claro. Mas se a média for boa, você aprende muito com os fracassos. Né? Então, um empresário do seu porte tem que tomar decisões o tempo todo, e que envolve a vida de muitas pessoas. Às vezes duras. Eu tenho um capítulo meu que eu chamo assim, a hora difícil do empresário. Sabe qual é a hora difícil do empresário? Como? Quando você é obrigado a despedir um funcionário amigo, fiel, antigo, porque ele tá atrapalhando. Ele é duro, você tem que fazer isso. Isso chama a hora difícil do empresário. E como é que faz isso? É duro, é de fazer lágrimas. Eu tive que fazer isso algumas vezes. É a pior coisa do empresário. É você ter que despedir um funcionário, um amigo, porque ele às vezes está atrapalhando. Isso acontece no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro, no mundo empresarial. É duro. No mundo dos negócios. É duro, mas faz parte do processo. Se esse é o pior momento, o momento mais difícil, qual é o melhor momento? O melhor momento é quando você vê uma realização sua concretizada. É o triângulo lá na Quinta Avenida? Esse me orgulhou muito. Esse foi um grande momento. Eu tive vários amigos meus que eu tive o orgulho de telefonar. Cirilo, estou aqui na Quinta Avenida. Isso dá uma alegria muito grande. Uma vida muito rica sua, né, nesse sentido da... Por isso que eu tive coragem de escrever isso. Eu não sou escritor, eu tive coragem por causa disso. E o humor é importante? Tá cheio de humor aí. As historinhas, quando possível, eu procuro contar uma coisa engraçada, né? É mais fácil você convencer com uma coisa engraçada do que com uma coisa sombria. É mais fácil, né? Esse empresário que deixou para se aborrecer na segunda... Esse estilo é o seu estilo? Não, infelizmente não é. Eu às vezes passei a dormir. Eu já passei, olha, eu vou contar uma coisa também engraçada. Eu quando tinha jovem, 16, durante 2 anos, eu quis ser padre. Eu estava no Santo Inácio é dos jesuítas, e influenciado pelos padres, me convidaram, eu passei 2 anos num internato, que não era um seminário, era uma preparação para o seminário. Então eu me preparei lá para o seminário. Bom, desisti, não tinha vocação, me casei. E eu me lembro num momento, nos anos da Revolução, 64, que não havia mais obra.
Então, nós estávamos desesperados porque estava sem obra, a filme ia acabar. Aí eu pensava, o que vai ser dos meus filhos? Será que eu não vou poder educar eles? Aí eu andava de noite, sem dormir no corredor, e por que eu não fui ser padre? Eu agora não estava sofrendo sem dormir. Tem horas que você passa sem dormir. Você passa sem dormir, não tem jeito. É muito bom quando você tem sucesso, mas tem momentos difíceis. Você falou nos pilares, né? A família e o trabalho. E o equilíbrio é a música. A música. Eu também sou religioso, então acredito em Deus. Isso também, a fé é um pilar importante. Né? Ajuda muito. O trabalho tem uma... É realmente o que dignifica o homem? Eu acho que... Você trabalha há quantos anos? Muitos anos? Eu comecei a trabalhar no terceiro ano da escola de engenharia. A tal de matemática. No começo eu queria ser calculista, eu não queria ser construtor. Parece que é a parte mais difícil da engenharia. Não sei se é mais difícil. Quem estuda engenharia diz que cálculo é o... Eu queria ser calculista, calcular pontes, e fiz estágio no escritório de cálculo, e gostava muito e tal. Mas, por circunstâncias, esse meu sócio, Carlos Moacir, tinha um pai que gostava de construir. Ele não era nem engenheiro, mas... Então, o pai convidou ele para construir um prédio para ele, e ele me chamou, como nós éramos muito amigos, tínhamos afinidade, e aí eu entrei na construção e fiquei. Não saiu mais? Não saiu mais. E você particularmente gosta de obra? Na sua casa toda hora tem obra? É coisa horrorosa. Quem é que gosta de obra? É coisa horrível. Não sei, tem gente que adora uma obra. Eu detesto. É coisa horrível. Olha, vou contar outra coisa engraçada. Quando eu comecei como engenheiro, eu estou tomando muito tempo, não? Não, pode contar. Está ótimo, vai dar tempo para todo mundo. Comecei como engenheiro, eu fui engenheiro inicialmente Severo Vilares, antes de fundar a firma. Eu fui lá numa fundação, tinha que fazer uma sapata no chão, né? Mas estava cheio d'água, então não podia concretar. Aí o mestre de obra chegou para mim e disse, doutor, como é que ele vai fazer? Aí eu não tinha a menor ideia. Aí eu disse, olha, fulano, você faz o seguinte, eu tenho um compromisso na outra obra que eu vou, e você toma as providências, quando eu voltar, isso tem que estar seco. Isso aí. Entendeu? Quando eu voltei, estava seco. Aí eu falei, muito bem, parabéns, vamos concretar. E nunca ficou sabendo como é que ele resolveu isso? Não, depois eu soube. Depois você aprendeu. Bomba, calça com madeira, para empoçar, põe a bomba, enxuga. Agora não te pegaria mais, depois não te pegaria mais, naquela hora. E também tem uma agilidade de raciocínio, agilidade de escapada. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, quem toca obra na sua casa é a sua mulher? Olha, se tiver que ter obra... Ninguém toca. Eu chamo alguém, eu quero isso e sai de perto. Sai correndo. Casa de ferreiros, espeto de pau. Construir só prédio mesmo. Ninguém gosta de construir, Deus me livre. Ah, meu Deus. Mas sabe que tem gente que adora uma obra? Acaba uma, começa a outra. Tudo, né? Tem gosto para tudo. Até para matemática, né? E tem gente que também não gosta. Tem gosto para tudo. Tem gente que não gosta de matemática. Aí tem fábula do gato gordo. Tem, né? Tudo são políticas pessoal, anedotas sobre fazenda. E a sua porção fazendeira também é assim, alegre? A ideia foi a seguinte, eu não quero tomar mais tempo dos outros. Mas eu vou para o intervalo daqui a pouquinho. Pode contar um pouquinho da porção fazendeira. A história é a seguinte, a versão agrícola começou depois de casado. Minha mulher era filha do cafeicultor em Minas Gerais, e eu ia passar os fins de semana. Naquele tempo tinha avião, Real Aerovias, para Rio Cambuquira, Rio São Lourenço. Sul de Minas. Sul de Minas, naquele tempo tinha. E eu ia lá e sábado e domingo eu não fazia nada, eu ficava chateado. Aí eu disse, bom, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, sábado e domingo, porque... Aí vou ser fazendeiro. Aí a minha mulher disse, você vai fazendeiro aonde? Não, eu vou procurar uma fazenda. Não! Aí chegou para o pai dela, papai, vende um pedaço da sua fazenda, porque se ele comprar em outro lugar, eu não volto mais aqui. Aí o meu sogro, que era um homem muito inteligente, imediatamente cedeu para mim, a preço super favorável, um pedaço da fazenda, para eu começar a brincar de fazendeiro. E comecei a aprender. A filha dele ficava do lado, inteligente também. Muito inteligente. Não é? Foi ótimo. Tive sorte. Teve sorte, valeu. Volta aí daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já já. Vocês estão no programa da TV Brasil. O Fred Falcão é um compositor
herdeiro da Bossa Nova, é pernambucano, gravado por grandes cantoras brasileiras, autor de várias trilhas sonoras de novela e eternizando as canções dele em vozes famosas, né? Bete Carvalho, Maísa, Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, os Golden Boys, Cariocas, Leni Andrade, Peri Ribeiro. Eu quase sou tão torrencial quanto o nosso empresário aí e engenheiro, né? Eu gravei tudo, é verdade. E também o matemático, afinal, descobri, né? Mas eu fiz esse disco e fiz um anterior chamado Fred Falcão Voando na Canção, eu lancei em 2007. Esse é o segundo de uma possível trilogia, né? Nas asas dos bordões. Eu continuo voando. Agora, o engraçado é que eu morro de medo de avião, né? Quer dizer, eu voo nas teclas e nas notas musicais, né? Até esse exemplar é para você. Eu estou realizando um sonho. Eu estou realizando um sonho em estar aqui, porque eu sempre assisti o seu programa e via as pessoas de todas as áreas, né? Principalmente da cultura. Eu tinha um sonho de vir a esse programa. Estou realizando ele agora. Bom, e a vida é realizar sonhos, né? Claro. E a experiência e o trinômio que o nosso querido engenheiro colocou ali, a experiência e a vivência, né? Até o último bocejo a gente aprende. Claro, e aprende sempre. É bom isso. Sempre. É por isso que a idade é muito bom. Muito bom. E eu estou com 77 anos, adoro estar com essa idade, entendeu? Porque eu toquei com todo mundo e estou vivo ainda e bem, fiz uma safena há 10 meses, então eu estou zerado, entendeu? O meu odômetro está zerado, o motor retificado e eu, como pernambucano e signo touro, eu estou a 1001. Meu, touro, então tá no aniversário. Eu fiz 24 de abril. 24 de abril. 77 redondos, 77. À beira dos 80. Muito bom, muito bom. Isso é ótimo. Que bom e vital, né? Fazendo coisas, tendo projetos. Isso. Porque estamos no segundo da trilogia. Exatamente. E o Homem Sem Projetos, eu tenho frases que eu vou publicar. Eu acho que sem meta o homem vegeta. Eu tenho várias frases assim desse tipo. E eu acho que o projeto é que faz a gente viver, tá? Então, eu quis associar, já que eu tive esse trabalho nos festivais, eu fui finalista em vários deles, e também eu fiz umas 8 a 10 trilhas para as novelas antigas, né? Como você mencionou aí, Irmãos Coragem, Bandeira 2, enfim, o Cafona. Novelas ótimas. Arrebentaram. É verdade, Aí eu quis justamente associar, porque o compositor nunca é citado, né? Já desde o tempo de Ari Barroso, um calouro ia lá e o Ketson vai cantar. Ele era meio neurastênico, mas muito inteligente. Cantar Aquarela do Brasil, assim, e de quem é? Aí o cara gaguejava, não conseguia. Aí o Ari dava uma bronca, mas meu Deus, sou eu e você não vê o programa e ignora uma coisa dessa. Mas isso é vamos dizer, um defeito, não sei se é do brasileiro. Todos os compositores não são citados. E eu posso citar, quando eu fiz Namorada para Antônio Marcos Vanusa, que vivia um tempestuoso romance, né? Entre tapas e beijos, né? Era mesmo. Sem dúvida. E nunca ninguém me associou à Namorada. Porque sempre diziam, aquela música do Antônio Marcos Vanusa. Mas tem isso. Eu tenho um amigo que fez assim, muito isso. É o anonimato. Então, por isso eu resolvi botar a cara e associar esse mosaico de vários ritmos, que até eu sou conhecido como clínico geral, porque eu faço de tudo, né? Fui jinglista, o que me deu muito chão. Essa versatilidade também, Essa versatilidade. E fiz muito baile, porque é em baile que você aprende, né? Dizem que só se aprende a cantar em baile. É verdade. O Gilson Peranzeta, meu amigo, um grande compositor, que vive, ele é sócio honorário do seu programa, né? Ele tem uma frase muito interessante, ele tem uma voz muito
muito radiofônica, eu não sei porque ele não canta. Aí ele disse, Fred, meu irmão, diploma não toca. É aquela coisa, o músico tem que aprender fazendo. O diploma da faculdade, o cara chega, se não tiver a partitura, agora. Ele chega lá, o cara pede um bolero ou pede um tango, como é que ele vai se arranjar? Aí é que o Fred Falcão dá orelha. Por isso que Milton Nascimento tem nos bailes da vida, porque foi ali que ele aprendeu. Da vida, né? Exatamente. E o artista vai onde o povo está, justamente. Tem uma, já que estamos no programa de muitas histórias. É verdade. Tem uma história do Jorge Aragão, que ele contou aqui pra mim já, e que eu acho muito divertida, que ele, quando a Elza Soares grava a primeira música dele, e ele ouve pela primeira vez, aquela do Zeca morreu, sabe que o Zeca morreu, então... Isso. Ele tá parado num ponto de ônibus, 2h30 da manhã, num subúrbio, e não tem ninguém ali, toca no radinho de pilha do despachante do ônibus, o cara que contava as passagens. E o cara tava lá anotando de cabeça baixa e ele não aguenta e diz pro rapaz, essa música é minha. O cara olha assim pra ele e fala, haha. Ele nem acredita. Exatamente. Acho que nunca mais falou pra ninguém que a música era dele. Exatamente. Só depois que ele vai cantar, lá 20, 30 anos depois. E acredito que... Isso mesmo. Eu acredito que depois de João Gilberto, que ensinou que todo mundo pode cantar, a vozinha pequena, né? Os compositores, como Edu Lobo e vários outros, e o próprio Chico, eles resolveram cantar para associar aquele trabalho dele, todo lindo, né, a figura dele. Não, olha só, o compositor existe, fui eu que fiz isso tudo. E eu acho que no tabuleiro enxadrístico da criação musical, a função do compositor é fundamental, porque são 7 notas entremeadas por sustenidos, notas brancas e pretas, né, que convivem pacificamente, como diz o Paul McCartney, né? Bom, então o que acontece? Eu acho que a gente tem que associar o seu rosto à sua obra. Claro. Porque senão a gente fica assim, é aquele compositor de Antônio Marcos e Vanusa. Eu tenho um amigo que é o Edson Menezes, ele tem um sucesso espetacular que é o Deixe que digam, que falem, que é do Jair Rodrigues. E todo mundo pensa que é o Jair Rodrigues, porque o Jair é que fez essa encenação. O nome dele é Edson Menezes. Onde você estiver, eu sei que você está em casa, Edson, um grande abraço. Ele é da UBC, onde eu sou do Conselho Fiscal. Então, o Edson fica mordido. Porque é a União Brasileira de Compositores. Eu tenho a honra de pertencer ao Conselho Fiscal, já tive um mandato de 4 anos e fui mantido para novo mandato. Então vamos associar a sua fisionomia à sua criação? Isso. Começamos por onde? Bom, olha só, deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Beba um pouquinho d'água. Porque são tantas, né? Só trilha sonora de novelas são Irmãos Coragem, Cafona, Minha Doce Namorada, Bandeira 2, Uma Rosa com Amor, O Homem que Deve Morrer. São muitas coisas, né? Bom, o que você acha que pode ser facilmente identificável aqui? Olha, dá umas 2 ou 3 assim, palhinhas. Facilmente identificado no ramo das trilhas sonoras seria a Chile Sexy, que eu fiz para Marília Pêra, lançando-a como cantora em 1971, e coincidiu porque a Som Livre não fazia as trilhas sonoras. Quem fazia era Nelson Mota na Philips. E sabe que a Globo tem que ser tudo ela, né? Tudo eu, Roberval Taylor, né? Então, foi criada a Som Livre com João Araújo, pai do Cazuza, e eu fui chamado até por Nonato Buzar, que faleceu há pouco tempo, para fazer o lançamento de Marília como cantora do Oiapoque ao Chuí. E eu fiz a Chile Sexy para a novela O Cafona, uma novela de Braulio Pedroso, muito boa, que teve 50 gravações, inclusive foi gravada na França por Michel Legrand, com a grande orquestra dele, né? Colocando a irmã dele, a Cristiane Legrand, que faleceu há uns 2 anos atrás, que foi do conjunto Swingle Singers, que cantava Bach em ritmo de jazz, né? Aquelas fugas todas, mas em ritmo de jazz. Bom, então, Chile Sexy. Vamos ver se as pessoas vão identificar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá,
Sou secretária, sou milionária, dona do meu amor. Chique no meu chiclete, assinando cheque por onde for. Ando só digitando, no tic-tac do tempo vou. Vivo em zigue-zague, nunca se sabe aonde estou. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tudo no mundo é sexo e o meu complexo é industrial. Sigo o que diz a moda, olhando a vida no meu jornal. Venho pré-fabricada e já nem tenho opinião. Sei que estou desligada, mas sou a dona do meu patrão. É, lá 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 lá. Lá 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 lá. Muito bom, Marília Pêra. Parabéns, você está zerado mesmo. Você está zerado. Muito obrigado. O seu depoimento é muito importante para mim, porque você é um camarada assim fantástico, né? Não, fantástico. Empolgante, né? É empolgante. Me conta uma coisa dos festivais. Os festivais, eu sempre fui finalista, até em Vinha Del Mar. Agora faleceu um grande parceiro meu, Paulinho Tapajós, né? Paulinho Tapajós. Eu tenho com ele 10 músicas gravadas e a gente participou do Festival de la Canción de Vinha Del Mar. E lá eu tive a oportunidade de conhecer Lúcio Gatica, tive a oportunidade de conhecer o Manzanero, que é um grande compositor, e o Roberto Cantoral, aquele reloj no marque las horas, né? Bom, então eu vou exemplificar como música de festival, Namorada, que eu fiz com Antônio Marcos e Vanusa, então, né? essa. E que diziam, é aquela música do Antônio Marcos e Vanusa, eu ficava chateado, né? Waba, waba bada, bada, ribadaba, wabada bada. Namorada, céu da minha estrada, meu motivo e derradeiro abrigo, meu infinito sonho colorido, meu carinho, meu paraíso perdido. Namorada, laraiaraia, luz na madrugada, alvorada, guaraririri, risonha dimensão da vida linda, primavera de um amor, teu sorriso, acalanto de uma flor. Namorada, todo meu amor. Namorada. Uma torrente de paixão de Antônio Marcos e Vanusa. Obrigado. Nas Asas dos Bordões, você fez músicas especialmente para esse CD? São todas inéditas. E no disco anterior, eu utilizei vários arranjadores, né? Nesse, eu pretendi unificar com um arranjador só. É o Fernando Merlino, que é um excelente. Mas você juntou uma equipe boa, né? Marçal, Rildo. Eu juntei, né? O Rildo Ora, o nosso grande amigo Márcio Gomes, Dirceu Leite, Márcio Gomes, eu fiz uma sereste especial para ele, uma voz linda. Tem também o João Pinheiro, né? Eu quero agradecer muito à Sala de Som Records, nas pessoas dos seus diretores, que são o André Agra e a Fernanda Freitas, que acreditaram no meu trabalho anterior, de 2007, o Fred Falcão voando na canção, e abraçaram novamente esse novo projeto, ensejando uma trilogia. Agora o terceiro tem que ser alguma coisa aeronáutica, né? Porque eu estou sempre voando. Não sei como é que você vai fazer, mas você arranjar. Mas eu vou ter que fazer. Não, porque nas teclas eu vou. Agora, no avião é difícil, porque eu morro de medo de avião.
Então dispensamos o avião e você vai para o teatro, na Sala Baden-Powell, dia 23. Exatamente, eu vou lançar, até eu convido a todos os meus amigos, inclusive a você, Lei. Muito obrigado. Para irem, no dia 23 de março, a penúltima sexta-feira desse mês, às 19h30, na Sala Baden-Powell, em Copacabana. Tá certo. Volto aí daqui a pouquinho para te explorar mais, tá? Ok, poxa, com muito prazer. Então, vou fazer outro intervalo, vou voltar conversando com o nosso Júnior Perim sobre o Festival Internacional do Circo do Rio de Janeiro, que vai ter 200 apresentações, reunir 50 atrações, é uma coisa mega, né? Assim. Maior do mundo. Maior do mundo? E o cara não deixa por menos, não. E com Jorge Salma e o espetáculo A Importância de Ser Perfeito. Sem censura, o programa da TV Brasil. Com atrações de circo contemporâneo, 200 apresentações gratuitas, pois é, 300 artistas de regiões diferentes, de países diferentes. Você trouxe gente de Israel, da República Tcheca, da Holanda, da Inglaterra, da Espanha, da Colômbia, da Argentina mesmo? Escócia, Peru, Chile, Portugal, Bélgica, Inglaterra, França, Itália. Alemanha, não sei se você citou. Animadíssimo. E você está fazendo o segundo festival? O festival nasceu em 2012, na primeira edição já como o maior festival de circo da América Latina, na ocasião com 23 companhias nacionais e internacionais. Teve um bom resultado, né, de ação, de fruição da linguagem na cidade. Os parceiros que estavam na primeira edição resolveram seguir na parceria. E esse ano a gente teve um aporte muito grande da prefeitura que falou, nosso festival é da cidade, então nós vamos fazer desse festival o maior festival de circo do mundo no Rio de Janeiro. O Rio tem se consolidado como um polo internacional de grandes eventos, né? E a gente está colocando o circo também nesse lugar e colocando a cidade nesse mapa mundi dessa grande engrenagem poética que é o circo internacional. E quando você falou que não completou a escola, você não contou assim a história toda, porque você teve que trabalhar, né? Eu catava caranguejo, vendia na feira e depois eu consegui um trabalho de matador de frango. A minha profissão é magarefe, é uma profissão que até já sumiu, né? Eu matava frango em abatedouro e fiz isso de 11 a 15 anos. Como é que chama isso? Magarefe. Magarefe, é o abatedor de frango. Exato, exato. Matava frango, matei porco, matei bode, matei... Eu só não matei gente ainda bem. Graças a Deus, né? Mas matei um montão de bicho. Espero que isso nunca aconteça. Claro que não, também não. E aí depois caí numa militância no processo social. Eu sempre fui um moleque que quis sair desse lugar, né, da perda cotidiana e consegui. Aí acabei me envolvendo em movimento estudantil. Quando voltei para a escola, já me envolvi num grêmio. Quer dizer, tive uma educação política muito por osmose, assim. E aí acabei caindo Fui aprendendo. Caí numa escola de samba, nessa escola de samba em 2000, Porto da Pedra. Em 2000, o Estatuto da Criança completava 10 anos de edição e eu propus para a escola de samba fazer um enredo que era a discussão dessa década de que havia de política pública efetivamente para o desenvolvimento de crianças e jovens. E aí do estudo do Estatuto para o desenvolvimento do enredo surgiu o programa social. Eu reencontrei um amigo palhaço chamado Vinícius Dalmas e a gente começou um projeto de circo social, que é o Circo Crescer e Viver. A partir desse projeto de circo social... projeto de circo social? Que usa o circo como ferramenta de educação para a cidadania, de educação complementar. É um movimento que surgiu no Rio de Janeiro desde 1992. Legal. Hoje você tem várias... E ele ensina profissões ligadas ao circo? Cara, a gente começava com essa ideia de ser um projeto social socioeducativo. Os moleques crescem e começam a olhar pra gente, começam a sofrer a pressão social do trabalho, familiar, moleques de classe popular. E aí, eu tô pulando, o que eu faço com esse negócio, irmão? E aí a gente começa a desenvolver um conjunto de ações dentro do Circo Crescer e Viver, cria um programa profissionalizante, cria uma companhia de espetáculos, que já tem hoje 6, 7 espetáculos no repertório, de grandes espetáculos circenses. A gente implanta uma lona no centro do Rio de Janeiro, que fica ali ao lado do Sambódromo, na Cidade Nova. Ali no Centro. E depois em 2010... É dali que vocês fazem? Em 2010 a gente, de uma parceria com o Baracá, um estúdio de produção cultural que tinha uma expertise de festival, a gente queria organizar um festival, sentamos e desenvolvemos em 2010 a ideia de um festival de circo que deveria acontecer a cada 2 anos, né? E a gente consegue realizar a primeira edição em 2012, como a maior da América Latina, e agora em 2014 repete. Como a maior do mundo. Mantendo. Agora como a maior do mundo. Agora como a maior do mundo. E você movimenta, você traz artistas, quer dizer, mudou alguma coisa no circo? Quando eu falo cenas contemporâneas, no circo contemporâneo, o que eu quero dizer com isso?
Bom, primeiro, eu não gosto muito dessa classificação. Não podemos perder o palhaço, né? Não, a comicidade é sempre um elemento presente. Né? Eu tenho sempre dúvida. Eu tenho sempre dúvida aí, os circenses mais antigos às vezes ficam até um pouco ressabiados, mas assim, eu não gosto muito de citar o circo como linguagem. Eu acho que o circo é uma forma de produzir o espetáculo. O que a gente fala é de artes circenses. Então, assim, no espetáculo de circo tudo cabe. No espetáculo de circo você tem um músico, no espetáculo de circo você tem um ator de teatro, no espetáculo de circo você tem o palhaço, mas você tem um acróbata, você tem um trapezista, você tem o equilibrista, você tinha, há tempos atrás, o bizarro, e eu conversava aqui com o nosso engenheiro empresário Mora aqui, já mestre, que uma forma de organizar esse espetáculo mudou muito, né? O circo sempre foi muito abandonado, de uma maneira geral, pelas políticas públicas de fomento às artes. E hoje ele vive um outro problema. Esse circo que está no imaginário das pessoas, que é a lona, que transita, que para, que apresenta, esse circo está um pouco comprometido por duas razões. A primeira que foi a proibição do uso dos animais, que é um absurdo, porque a TV usa, o cinema usa, e esse preconceito só é estabelecido contra o circo. O circo é meio primo pobre, né? Exato. Mas a gente, o que é contemporâneo? É essa capacidade que os artistas de circo, que quem pratica e quem produz arte circense tem de se adaptar aos novos tempos, que é isso, também lidando com todas essas dificuldades, inventando novas formas de produzir esse tipo de espetáculo e também criando relações que fogem a essa compreensão do imaginário popular sobre o circo. Quer dizer, o artista o trapezista, você já imagina o que ele vai fazer. O circo contemporâneo é um artista que domina essa técnica, mas que desenvolve uma nova forma de se relacionar com esse aparato, que incorpora ao espetáculo elementos temáticos, que não é mais aquele espetáculo sequenciado de números. Então, assim, nós, por exemplo, fizemos um espetáculo em 2009 que era sobre o profeta Gentileza, que discutia a gentileza com um paradigma relacional e político, e catando aquela história do Gentileza, de que Gentileza, a massa. E também catando a relação dele, porque ele se revela profeta a partir do incêndio do circo em Niterói, que é uma das maiores tragédias do entretenimento. Ele vai lá e cria um jardim que ele chama de Universo Gentileza e dos Passarinhos. Ele plantou um jardim e foi viver ali, vendeu seus caminhões, ele era um empresário, e aí a gente conta essa história, quer dizer, da tragédia ele fez surgir uma ética de relacionamento social e humano. A gente já contou essa história no espetáculo com imagem, com corpos e tal, uma lógica diferente da lógica do teatro. Isso é o circo contemporâneo. O circo, no mundo inteiro, ele não tem animais mais? Não, muitos países têm. Muitos países é regulamentado o uso do animal. A Itália, por exemplo, é um país que utiliza muitos animais. A Rússia é um país que ainda utiliza animais. Quer dizer, e é lamentável, porque os bichos exóticos, o que você tem hoje no circo, não é verdade que os animais sejam animais que foram retirados do seu habitat natural. São animais que foram se reproduzindo ali, né? Também dizer, há uma certa dor no processo da doma? Mas é igual o cachorro da polícia que identifica a droga. Como é que vocês acham que o cachorro identifica a droga? Aprendendo a cheirar cocaína. Então, assim, não quer dizer que o circo faça isso, mas assim... Algum sacrifício tem para ele aprender, é isso que você quer dizer? Claro que como aprender dói. Aprender dói. Qualquer aprendizado precisa de sacrifício, esforço e persistência. Claro. Exato. Os humanos também. Isso tem prejudicado muito os empreendimentos de circo. O Brasil precisa ser mais veloz de discussão e de tratamento disso, porque revela-se aí um preconceito estético contra uma linguagem que popularizou, inclusive, a diversidade cultural brasileira. Em muitos lugares, a televisão, quando foi inventada, era a lona de circo que ia lá no interior da Paraíba e levava uma pequena televisão que ligava numa bateria de caminhão e as pessoas ali pagavam o seu ingresso para assistir a novela, porque ainda não era um aparelho popular, né? e acessível às camadas mais populares. Popularizou o teatro, circulou a diversidade cultural brasileira. E o circo povoou o nosso imaginário. Não tem ninguém que não abra um sorriso quando fala em circo. Claro. Tem uma história do Gonzagão. Todo mundo lembra de algum momento que passou no circo. Tem uma história do Gonzagão que eu gosto muito. A gente, em 2009, fez um espetáculo chamado Baião, a homenagem do circo a Luiz Gonzaga. Que não era o Luiz Gonzaga, esse Luiz Gonzaga nordestino. Era o Luiz Gonzaga que tocava sanfona na zona do Baixo Meretriz, que tinha ali do lado do nosso circo no Estácio. Ele começou a ganhar dinheiro tocando sanfona ali, depois aconteceu na Rádio Nacional e faz esse movimento em busca as músicas do Gonzaguinha falando do Estácio, porque ele morava ali. Exato. E esse espetáculo com trilha sonora do Daniel Gonzaga, que tem sido diretor musical de quase todos os nossos espetáculos. Que é o neto do Gonzagão, o filho do Gonzaguinha. Exato. Querido. E tem uma história dele com o circo que é muito bacana, que ele voltando de um show no interior da Paraíba, ele atravessa ali para uma daquelas cidades
naquela região que tem aquelas 19 cidades mais pobres, agora me fugiu o nome. Ele olha, tem um sujeito montando um circo, aí ele sai do carro, pega, fica olhando para o carro ali, e ele chamou o dono do circo e disse: olha aqui, você anuncia aí que hoje à noite Gonzagão, o rei do Baião, vai fazer um show aqui. O cara olhou, porque o cara viu que era o Gonzagão. Mas tu vai fazer o show? Ele falou: não, vou fazer sim. E pode cobrar a entrada. Aí ele cobrou a entrada, no final o dono do circo foi entregar para ele o saco de dinheiro e ele disse pro dono do circo: olha, você pega esse dinheiro aí, usa para melhorar a vida dos seus artistas e compra uma lona nova, porque eu vi ela estava toda furada. Muito bom. A gente tem a imagem do Festival de Circo. Não tem espetáculo A Teia? Essa é uma companhia de Brasília chamada Cia Nós do Bambu, um espetáculo dirigido por um italiano que é um dos maiores nomes hoje da direção em circo contemporâneo, Roberto Magro. E é uma companhia que essas meninas vivem juntas num sítio, no Córrego do Urubu, em Brasília. Moram juntas, cada uma tem uma casa dentro de uma chácara. Elas é que colhem o bambu, tratam o bambu, constroem estruturas de bambu e são acróbatas e bailarinas e criam relações com essas esculturas. E elas vão estar aqui no Rio? Elas se apresentam na Cidade das Artes no último final de semana, na grande sala da Cidade das Artes. Você veja isso. Vamos trazê-las. Tá Eu queria só dar um informe, lembrando aqui, o festival abre no dia 8. Pois é, eu estava pensando em deixar para o último bloco isso, não se importa não? Já até separei aqui, onde e quando. Tá bom. Né? Jorge Salma. Oi. Então, tudo bem? Tudo bem. Acho que é uma vida de fanfarronice ou uma vida mais cordata? Casar por amor ou por conveniência? Você tá me perguntando isso? É no meu texto isso. O que isso quer dizer? Não, isso é a peça, né? A importância de ser perfeito. Que é a história desse cara que, na verdade, ele mora no interior com o nome de Zé. Só que na hora de vir pra cidade, ele se chama Perfeito. Entendeu? Essa é a história da peça. E o que acontece nessa... Não, o que acontece... É uma transmutação, assim. E aí as mulheres da peça, por exemplo, eu faço uma mulher na peça, né? Eu faço a Patrícia. E ela se apaixona por ele porque ele se chama Perfeito. E ela quer se casar com um cara chamado Perfeito. Só que ele se chama Zé. Então tem essa confusão aí. É uma brincadeira com imperfeito. Na verdade o original é Ernest, né? É uma comédia do Oscar Wilde, né? E Ernest significa honesto, né? Com caráter. Só que a nossa adaptação, a nossa peça se passa no Rio de Janeiro de hoje em dia, em Copacabana. É a aristocracia carioca, entendeu? Então, a gente achou que hoje em dia as meninas não estão atrás de um cara honesto, estão atrás de uma imagem, né? De uma pessoa perfeita. Ou pelo menos que tente muito ser perfeita. E aí, que pareça perfeita. Aí foi essa adaptação do Leandro Soares. Que é isso, tipo, a gente trocou os diários, são iPhones, né, tecnologias. Vocês... Se identificam, né? Claro. Aliás, as pessoas se identificam tanto com o telefone, qualquer dia elas não vão se identificar com a gente. Exatamente. Então, tudo aqui, exatamente. Passando mensagem, vão esbarrando por tudo. Deixa eu ver isso. Tchau. As pessoas assistem pelo telefone. Daqui a pouco não vão conseguir assistir um espetáculo, né? Vão fotografar um espetáculo. Exatamente. Que loucura, hein? Né? Você nasceu com esse chip, né? Total, essa geração, né? 24. 24. Geração da tecnologia, né? Nasceu pronto pra isso. É aquele que sabe horroroso. tudo, né? As minhas netas vão almoçar conosco, elas ficam assim,
Nem fala. O tempo inteiro. Hoje em dia a pessoa imagem, não participa. né? Não, e o que é importante é tirar a foto do que ainda não aconteceu. Eu tenho a impressão que numa lua de mel, o cara está tão ligado na, vamos dizer, na ressonância e como vai ser a repercussão dessa lua de mel, se for um cara famoso, né? Espera aí, deixa eu tirar uma foto antes. Quer dizer, antes de consumar o crime, ele quer tirar a foto do crime. Que coisa. Tristes tempos. E se dizia em latim, ó tempora, ó mores, ó tempos, ó costumes. Eu realmente eu me sinto um turista na minha própria cidade, porque eu não me adapto a isso. E não tenho celular, para ninguém me monitorar. Tá certo. Eu quero estar livre até para pecar. Isso aí, liberdade. Total. Total. Grito de... Não, nossa peça acaba que faz essa crítica mesmo. Faz essa crítica, a ideia é essa. A ideia é essa, essa preocupação. E como é que você chegou nessa peça? Então, essa peça a gente teve a ideia quando a gente fez um workshop com o Zé Celso, há uns 5 anos atrás, e ele sugeriu pra gente montar essa peça. O Leandro já estava traduzindo, assim, numa sintonia louca. A gente chamou o Daniel Hertz para dirigir e estreamos ano passado, assim, e foi um sucesso muito legal, assim, e agora a gente está reestreando de novo no Vanucci, no Shopping da Gávea. E aí teve sempre essa ideia dos homens fazendo as mulheres, porque na peça as mulheres são muito práticas, são muito... elas que falam com os homens o que eles têm que fazer e tal, então... Elas dão as cartas, as ordens. Exatamente, então caiu muito bem esse lugar da gente fazendo as meninas, assim, sabe? E as meninas fazem os meninos ou não? Só tem meninos? São só homens. Só tem meninos fazendo meninos e fazendo meninas. Exatamente. E você faz uma menina com a faço a menina da cidade. Faço menina. Patrícia. Patrícia. É. E Patrícia é amiguinha ou Patrícia é durona? Ela é mandona. Mandona. Da ordem ela quer aberta. o perfeito. Ela é o perfeito. Não, ela quer o perfeito. Ela quer o perfeito. Porque ela se chama perfeito. E ela acredita muito em numerologia, né? Ah, tá. E perfeito é perfeito. São... Isso é uma piada. Uma maluquice. E você acredita no teatro como uma forma de expressão muito importante para você? Cara, com certeza. Com Zé Celso, o teatro é um lugar que eu me sinto muito à vontade, assim, é um lugar que eu não paro de fazer, assim, e tá me dando muito espaço, assim, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, eu amo fazer teatro. A gente, antes de você chegar, porque você notou que chegou atrasado. Eu notei, eu percebi. A Ana Maria estava falando da matemática. Sim. E ela é professora de matemática e tem um negócio chamado descalculia, que é um horror a matemática. Você é daqueles... E o Cirilo adora matemática. Engenheiro, construtor. O Fred é um engenheiro da música, no sentido da música ligada à matemática. Claro. E como é que você é com a matemática? Cara, eu acho que comédia, né? Comédia é pura matemática também, né? Tem a regra do 3, a repetição, a forma como você diz, às vezes exatamente da mesma forma. Comédia é pura matemática também. Eu acho que eu tô cada vez mais buscando essa perfeição que não existe, né? Mas a comédia também é sua praia, assim? A comédia é bem minha praia, E no colégio a matemática batia bem, não? Era difícil. A matemática... Mas os professores contribuíam, né? Porque o professor faz o aluno, isso é básico. Mas assim, né? eu sempre fui muito tranquilo no colégio, assim, meus professores agora devem estar assistindo, não vou falar que eles... Não vou fazer... Não criar atrito. Não. Se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou. É verdade. Agora, tem aquele aluno autodidata que o professor diz assim, o livro que eu adoto é esse. Mas o aluno vai na biblioteca e pesquisa. Claro. Eu era assim, eu não me atinha só ao livro que o professor indicava. Eu queria ver vários olhares de vários outros autores. Né? E acaba que hoje em dia meus professores vão assim. E você está fazendo o que hoje em dia? Está em que parte da vida estudantil? Não, agora eu tô só fazendo teatro. Agora esqueci essa parte. Eu tô fazendo um infantil também, uma peça infantil. Qual? Se chama Pedro Malazarte, Arara Gigante. É um texto do Jorge Furtado, também brilhante. Assim. Muito legal também. Que é a direção da Débora Lan. Que também é um amor. E estamos fazendo lá no Oi Futuro também, então eu tô fazendo essa jornada dupla aí. Também, tá jovem, tá despedendo. Exatamente, é a hora, né? Tá na hora. É a hora. Vamos ver um VTzinho da importância de ser perfeito?
Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho para falar da Teatro Vanucci, como ele já falou, estreando dia 8, é isso? Isso, amanhã, depois de amanhã. Depois de amanhã. Que dia é hoje? 6. Intervalo, voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Aqui para mim, olha o mapa do circo, do festival do circo, que vai acontecer nesses pontos todos do Rio, né? Como é que é? De Paciência? De Paciência, Paquetá. Paquetá. Aí, coluna de circo, em parque, na Cidade da Música. Teatro Municipal, que pela primeira vez em mais de 100 anos vai ter um espetáculo de circo no seu salão. A gente abre o festival no Teatro Municipal depois de amanhã, dia 8. Vamos concorrer ali com a peça do Jorge. Tudo bem, cara. Que legal. Olha aqui, olha, os cartazes de divulgação, que bonitos que ficaram. Essa é a ideia de juntar um imaginário popular, carioca, o vendedor de mate de perna de pau. Olha aqui. Muito simpático, está muito bonita a campanha, a tua divulgação, teu material, olha que alegria. Fotos do Minduim, que é um fotógrafo bacana, de esporte radicais, bacana. Bem cuidado, parabéns. Obrigado. Lições de Vida, livro do Luiz Cirilo Fernandes, convivências, ideias e muitas histórias. Ele vai contar pra gente a história do servente. Eu quero aproveitar, oferecer a você o convite, e para meus companheiros e para o público, que no dia 14 de maio agora, eu estou lançando o livro no Shopping Leblon, às 7 da noite, na Livraria da Travessa. Como eu não tenho muita confiança que o livro seja atrativo, eu providenciei bebidinhas e comidinhas. Aí todo mundo vai, né? Então, por via das duas. Se você contar a história, ninguém vai deixar de ir. Exatamente. Os lançamentos de livro vão ter que um dia, já pensou? Ele contando a história, mas ia ter. Ia ser um boom. Aliás, você me prometeu contar a história do servente. Eu contei a história de eu já jovem engenheiro, mas tem outra história, eu estudante como estagiário. Eu estava fazendo estágio numa obra e o engenheiro da obra, eu como estagiário era tratado como engenheiro, mas não era engenheiro. O engenheiro da obra pediu que eu medisse o pé direito, o prédio estava terminando, o pé direito é medir a altura do teto ao chão. Então na entrada tinha um pé direito, ele vai medir lá, Cirilo. Aí eu peguei um servente comigo, peguei aquela régua desdobrável que mede, né? E peguei um banquinho para colocar para eu ir no teto, medir do teto e o chão. Aí o servente de sandálias, semi-analfabeto, falou: doutor, é mais fácil o seguinte, o senhor leva até o teto, marca na parede e depois mede a diferença e soma. Que é a experiência, né? Foi assim que eu comecei a minha carreira de estagiário, aprendendo com o servente. Então é aquela história, o diploma não vale, né? Não vale, ajuda, mas não é necessário, mas não é suficiente. Exatamente. Mas ele não pode deixar a pessoa surda a outros aprendizados. Porque outras possibilidades. E aprender sempre. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Jorge Salma, então, no 8 de maio a 1º de junho, Teatro Vanucci, de noite, né? Fazendo... 9h30 da noite. Fazendo perfeito, a importância de ser perfeito. Sábado e domingo. Sábado e domingo, de quinta a domingo, e tem o infantil também, sábado e domingo, às 4 horas. Ele trouxe aqui um... Choque do Magriça. Choque do Magriça, ele também tem uma banda. Porque quando ele tá à toa, ele toca na banda. Toca ali, pela Lapa ali. Pela Lapa. Muito bem, Magriça. Valeu. Pra você, Leandro. Muito obrigado. Ana Maria de Campos está lançando Descalculia, que está nas livrarias. Sim. Pode ajudar os professores e as famílias, as mães também, a descobrirem caso tenham algum problema com os filhos. Isso. Né? A saber se é um transtorno. E a superar a dificuldade, né, com a matemática. Diferenciar a descalculia da dificuldade de aprendizado. O Fred Falcão está seguindo rumo à sua trilogia. Exato. Nas Asas dos Bordões, e vai encerrar. E quero convidar então a todos mais uma vez, dia 23, na Sala Baden Powell, 23 de maio, às 19h30. Tá certo. E vai ser o Pedaço de Amor? O Pedaço de Amor. Minha e do Liz Ezênio. Tá certo. Então eu vou agradecer a vocês por terem vindo. Muito obrigado, adorei. Agradecer a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu. Pedaço de um amor, a incerteza de um talvez,
não sei o que fazer pra te esquecer. E então, sem você e sem razão, estou só no paraíso. E no rádio uma canção vem me dizer: essa noite sem fim, eu sem ninguém, dentro de mim um pedaço de amor. Uma rua qualquer, qualquer lugar faz eu lembrar de você. Um pedaço de um amor, a incerteza de um talvez. Eu não sei o que fazer pra te esquecer. E então, sem você e sem razão, estou só no paraíso. E no rádio uma canção vem me dizer: